Perguntei aqui se atendeu às expectativas do ex-presidente. Acho que a Mônica Bergamo ouviu ali do quarto andar e ela conseguiu conversar agora há pouco com o ex-presidente Jair Bolsonaro e já trouxe na coluna dela a resposta. Bolsonaro diz que Tarcísio foi preciso e conciso em depoimento do STF. O ex-presidente gostou do depoimento que o governador de São Paulo deu ao STF agora cedo, destacando então que ele foi preciso e conciso, e também negou que estivesse esperando uma atitude diferente do governador, em que ele confrontasse o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E até citou aqui, mude de fonte, escreveu Bolsonaro em uma mensagem para Bergamo, isso porque mais cedo ela escreveu uma coluna destacando também que aliados do ex-presidente estavam esperando ali um pouco mais de embate do Tarcísio com o ministro Alexandre de Moraes, que no caso nem fez perguntas também, Josias. Queria uma primeira avaliação sua desse depoimento do Bolsonaro. Passou no teste de fidelidade esse depoimento do Tarcísio para com o Bolsonaro, Josias? Ele fez o jogo, né? Ele fez o jogo do Bolsonaro. Do ponto de vista jurídico, isso tem pouquíssima serventia. A inutilidade do depoimento do Tarcísio, em termos processuais, ficou evidente no desinteresse do procurador-geral, Paulo Gonet, do próprio relator, o ministro Alexandre de Moraes. Ambos não se interessaram em fazer perguntas ao Tarcísio de Freitas. O Tarcísio está a caminho de 2026, então ele está pagando um pedágio salgado ao depor como testemunha do Bolsonaro no Supremo. E ele faz isso mesmo sabendo que talvez esteja enfeitando a sua biografia com o golpismo a troco de nada, porque o Bolsonaro está flertando com a hipótese de excluir o Tarcísio do seu testamento político. Está cogitando adotar uma opção dinástica, escolher ali a Michele, o Eduardo Bolsonaro como vices, para lá na frente, quando a candidatura dele estiver evidentemente descartada pela Justiça Eleitoral, ele converter uma pessoa da sua família em candidato à presidência, né? Agora, para o Tarcísio, não é bom politicamente, porque pior do que o bolsonarismo primário é o bolsonarismo inocente do governador de São Paulo. Esse bolsonarismo que aceita todas as alegações do Bolsonaro a seu próprio respeito. E nessa ação penal sobre o golpe, isso inclui concordar com a tese de que tudo que está na cara não passa de uma conspiração do sistema contra um democrata injustiçado. Então, a disfarçatez criminosa do Bolsonaro e o sucesso dessa disfarçatez entre os bolsonaristas primários, mais toscos, isso já nem assusta mais, porque é natural que aquelas pessoas que rezaram para pneu, pediram intervenção militar na frente de quartel, é natural que essa gente trate o mito como um perseguido político. Agora, espanta mesmo quando o Tarcísio de Freitas, esses seus apoiadores do Centrão, entre eles o Ciro Nogueira, que também prestou depoimento hoje, quando esses personagens, intimados pelas circunstâncias a escolher entre o Bolsonaro e a democracia, eles fazem uma opção preferencial pelo cinismo. Todos eles sabem, a direita nacional sabe, que hoje o Bolsonaro, para eles, vale mais na tranca do que solto. O próprio Valdemar Costa Neto disse, aliás, numa entrevista a nós aqui no UOL, ele vaticinou, se for preso, o Bolsonaro elege um poste de dentro da cadeia. A questão agora é saber se essa hipotética eletricidade do futuro preso se vale um curto-circuito de um indulto que o Tarcísio teria que se comprometer a assinar caso chegasse à presidência da República. Então estamos diante desse quadro. Para o Bolsonaro, o Tarcísio cumpriu ali o papel, e para o Tarcísio é muito ruim. Juridicamente, testemunhas como o Tarcísio têm uma serventia nula para o Bolsonaro. Essa desconversa toda, não ouvi nada sobre golpe, estava tudo normal, ele estava amuado lá no Palácio da Alvorada. Isso não apaga os fatos, não apaga as provas que foram recolhidas pela Polícia Federal. E politicamente, esse conservadorismo hipoteticamente sensato, representado pelo Tarcísio, está beijando a morte sem a garantia de que o nome do governador vai estar no inventário político do Bolsonaro, que é hoje um futuro presidiário, né? Então, cumpriu o papel que o Bolsonaro desejava, agora paga um preço. Natália, o Tarcísio está pagando um preço. E não é um preço barato, não. Ele paga um pedágio sem saber se vai ser
se vai ser produtivo para ele, se vai dar lucro político para ele, porque o Bolsonaro até aqui não se comprometeu com o Tarcísio. Queria te ouvir também sobre isso, Lê, até um pouco do clima desse depoimento hoje. O que tinha ali de sinalização, de ambientação ligada a 2026 na fala de Tarcísio hoje? O Tarcísio cumpriu o papel dele dentro daquilo que era esperado, que era o mínimo que ele deveria fazer, né? Mas ao longo da manhã eu fui conversando com pessoas para entender como que elas estavam avaliando isso, pessoas do entorno do Jair, tenho conversado muito com pessoas do entorno do Tarcísio também. A colocação que eu tenho ao fim desses depoimentos Tarcísio cumpriu o mínimo que ele deveria ter cumprido, mas ele não vai ser o candidato da família em 2016 para a sucessão presidencial. Tarcísio não será esse candidato. É uma coisa que está, neste momento, até agora, está cravada por pessoas, por fontes muito próximas do Jair e do Kassab também, mas por dentro da família é isso que eu tenho para trazer. Por quê? O que eles colocam esse depoimento, no mínimo, é isso que o Josias colocou agora. Juridicamente não faz diferença, mas era a questão política pela qual precisava. Olhando como foi o desempenho de Tarcísio em relação a alguns fatos que são muito importantes para a família Bolsonaro. Tem 3 pontos que nessas conversas as pessoas me levantam que basicamente explicam um pouco este mau humor que define que o Tarcísio não vai ser o candidato. Um deles, por exemplo, é a questão da anistia. Que o Marcos Pereira, o presidente do Republicanos, o Tarcísio é filiado ao Republicanos. O presidente do Republicanos, ele desde o ano passado, né, ele nunca fez um trabalho árduo pela anistia do 8 de janeiro, se deixou ali o negócio correr na Câmara, enfim. O que me falam o Tarcísio nunca se posicionou para o Marcos Pereira para dizer, olha, se você não fizer um posicionamento público, eu vou sair do partido. Ele nunca usou o peso político que ele tem para fazer pressão sobre o Marcos Pereira, que é o presidente do partido ao qual ele é filiado. Então, que isso pegou muito mal com a família Bolsonaro. Em segundo lugar, tem um outro ponto também, que o Tarcísio tem um secretariado aí em São Paulo, ninguém nem do secretariado dele fez uma frase contundente para conseguir fazer avançar essa coisa da anistia, para proteger o Jair Bolsonaro ao longo do processo. Enfim, nunca ninguém da equipe política dele fez isso também. O terceiro ponto, ele é mais recente, que nesse ano, há pouco tempo, algumas semanas, o Tarcísio foi para os Estados Unidos e ele não procurou o Eduardo Bolsonaro fazer um café para fazer uma foto, para trazer isso a público. O Ciro Nogueira e o Antônio Rueda fizeram esse movimento. São aliados da família Bolsonaro, presidentes de outros partidos, o Rueda, presidente do União Brasil, o Ciro, presidente dos Progressistas, que agora esses 2 partidos viraram uma federação. Enfim, mas são aliados da família Bolsonaro e eles foram para restaurante, sentaram com o Eduardo Bolsonaro, fizeram postagem. Então, que esses pequenos, que o Tarcísio não se colocou claramente fazendo uma defesa da família. E mais um outro ponto dentro disso Tarcísio também não foi fazer pressão para proteger o Eduardo nessa questão que a gente está vendo agora do inquérito dele correndo no Supremo. Então, quando o Procurador-Geral da República fez um pedido de abertura de inquérito por causa da atuação dele nos Estados Unidos, que também o Tarcísio não se manifesticamente, não foi fazer uma defesa para o Eduardo. Então, ele não se esforçou na defesa do pai, ele não se esforçou na defesa do filho, por isso, amarrando todas essas pontas, ele, fez lá hoje, cumpriu o papel dele no Supremo, legal, era o mínimo que ele deveria ter feito, mas ele segue não sendo o candidato da família. E aí entra isso tudo que o Josias estava colocando agora, que existe a possibilidade do sucessor, o nome que Jair Bolsonaro vai apoiar. A gente sabe que para a direita, o forte precisa ter um Bolsonaro, pelo menos até este momento que a gente está vivendo, sim, precisa, porque é um político extremamente forte. Neste momento, este nome não é o Tarcísio, pode ser alguém da família, vamos ver isso, está em aberto. É mais ou menos por aí, Natália.
Não, e falando então de amarrar pontas, Matheus, queria até uma ajuda sua aqui para a gente entender um pouco os outros depoimentos e eventuais destaques que a gente teve, uma vez que a gente viu no noticiário hoje cedo muitas testemunhas sendo dispensadas, inclusive com nomes grandes como o do próprio Valdemar da Costa Neto. O que a gente pode trazer de destaques, desde do Ciro Nogueira também, inclusive, que os colegas já mencionaram aqui, que ajudam nesse momento final e estão sendo dispensadas porque as defesas já conseguiram o que queriam, já do que precisavam, Matheus? Pois é, Natália, o que a gente tem ouvido aqui, eu tenho conversado com alguns advogados, algumas defesas, é que sim, sobretudo ali a defesa do Anderson Torres, né? Eles que, olha, a gente já conseguiu o que a gente queria, já conseguimos vários relatos que, na visão deles, desmonta a acusação da PGR, então não faz sentido, não precisa ouvir mais gente. Então a gente tem colocado muito isso. E do próprio Bolsonaro também já ouviu bastante gente, já, né, a gente já teve esses depoimentos que vão na linha do que o Bolsonaro queria. Então, assim, o que tudo indica, realmente as defesas estão se dando por satisfeitas até o momento, né? Vamos ver se vai ter mais alguma novidade por aí. E agora pela manhã, né, mencionando, foram ao todo 5 testemunhas que depuseram. O Ciro Nogueira também, uma testemunha muito importante, né? Foi um depoimento breve, também na mesma linha do Tarcísio, mas com um detalhe que o Ciro foi o ministro da Casa Civil do Bolsonaro e que ficou responsável pela transição, né, a transição de governo ali após o segundo turno. E ele comentou, né, que, olha, fui nomeado, né, o Bolsonaro me passou esse papel, me deu os comandos, centralizou toda a transição na Casa Civil, então eu ia encontrar com o Bolsonaro muito para ali para conversar sobre isso, né, e outros assuntos, porque, como ele comentou, né, o Bolsonaro, naquele momento que ele ficou mais abatido, ele se afastou, ficou lá na Alvorada. E o próprio Ciro comenta, olha, ele me passou o comando da transição, então em tese eu nem precisaria despachar tanto com ele, mas eu ia lá, eventualmente comentava com ele o que estava sendo feito, comentei com ele até que ficou surpreso com a falta, teria ficado surpreso com a falta de interesse, né, dessa equipe de transição do Lula com alguns dados da situação do país. Então, assim, foi um discurso também curto, breve, passou alguns recados, também negou que tivesse tratado de qualquer assunto de golpe, tentativa de golpe, de medida de exceção, de estado de sítio, com o Bolsonaro. E lembrando também, né, um detalhe importante, é que essas testemunhas, né, são pessoas importantes, políticos importantes, mas que nem a investigação da PF, nem a PGR apontam eles em nenhum dos episódios mais cruciais, né, para a trama golpista, né, que a gente lembra que teve reunião para tratar de minuta golpista, que nenhum desses personagens que depuseram como testemunhas estavam presentes, teve trocas de mensagens, teve vários outros elementos que a investigação junta, que essas pessoas realmente não aparecem. Então, assim, são pessoas também que não estavam nos momentos mais cruciais ali da denúncia. E o que mais? Teve o Ciro e teve também um depoimento que chamou a atenção, né? Foi a secretária de Desenvolvimento Regional, aqui de Desenvolvimento Social aqui do DF, a Ana Paula Marra. Ela relatou, que ela era secretária também lá em 2022, né, que foi chamada ali na véspera do 8 de janeiro, foi chamada uma reunião com o Anderson Torres e com o general Dutra, que era o do Comando Militar do Planalto. E que nessa reunião eles teriam pedido a ela uma medida, né, um esforço ali da secretaria para tentar mapear quais seriam os acampados do QG do Exército ali naquela véspera ali dos atos do 8 de janeiro, para identificar quais seriam moradores de rua, que eles queriam identificar esses moradores de rua, ajudar eles antes, retirar eles antes, que depois seria entrar com uma operação policial. E ela até comentou que, olha, eu ouvi do Anderson então, e do general Dutra, que eles estavam querendo ali, pensando em conseguir mandados de prisão para as lideranças do acampamento. Só que depois ela comentou que, olha, depois dessa reunião, não tive mais nenhum encontro com eles, essa reunião foi numa sexta-feira, no dia 8, foi domingo, teve toda aquela manifestação, toda a depredação que a gente viu. Então foi mais esse detalhe que foi trazido hoje, né, que a defesa do Anderson Torres, principalmente, considera muito positivo, porque indica que ele estaria querendo agir contra o acampamento, apesar de ele ter ido para fora do país, enfim, ter todo o contexto que se deu depois. Mas no geral foi isso, assim, foram depoimentos curtos, né, começou por volta de 8 horas a audiência, antes das 9 horas já havia sido encerrada, e agora, né, só para finalizar, no próximo passo agora, né, a expectativa agora, segunda-feira, que deve ser a última data dos depoimentos, é de ouvir o general Dutra, né, que foi o comandante militar do Planalto. Então ele também é uma figura mais importante ali, sobretudo para se tratar do 8 de janeiro. Vamos ver agora o que vem por aí. Mas, é muito importante. É isso.
Muito importante você trazer esse destaque, porque eu acho que até desperta muita curiosidade das pessoas, né, Matheus? A quantidade de testemunhas, até inclusive do Anderson Torres, né? A gente vê vários dias seguidos de testemunhas dele e agora a gente vê algumas também já sendo dispensadas, mas a gente vai ficando de olho por aqui, acionando vocês aí, fazendo esse trabalho tão importante. Lei, Matheus, obrigada, viu? A gente se fala. Bom trabalho por aí, Lei. Bom dia, gente. Tchau, tchau, Matheus. Bom dia, bom trabalho para todos. Tchau, tchau. E a gente vai seguindo por aqui, Josias. Por favor, pode falar. Tem um detalhe só para explicar um pouco por que estão dispensando tanta testemunha, né? E o Alexandre de Moraes passou sabão nos últimos dias num general, ameaçou prender um ex-ministro, deu bronca em advogado. Ele está imprimindo uma atmosfera de muito rigor a essas sessões de inquirição de testemunhas, né? E isso desestimulou a oitiva de testemunhas que não acrescentam nada no processo. Então, nas últimas 48 horas, as defesas do Bolsonaro e do ex-ministro Anderson Torres dispensaram 9 testemunhas. Gente graúda ali, ex-ministro da Saúde, agora deputado Eduardo Pazuello, ex-ministro do Turismo Gilberto Machado, presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, o ex-czar da Economia, o Paulo Guedes. Então, a gente que frequentou a cozinha do bolsonarismo durante os 4 anos da presidência do Bolsonaro, mas não tem absolutamente nada a acrescentar ao processo. Iriam lá para ficar invernizando a imagem do Bolsonaro, tentar melhorar a biografia do Anderson Torres, mas não tem nada a acrescentar em relação às provas, aos fatos que foram colecionados pela Polícia Federal e reunidos na denúncia da Procuradoria. Então, para não levar sabão do Alexandre de Moraes, essa gente foi se esquivando, os próprios advogados de defesa foram liberando certas testemunhas diante da evidência de que não seriam úteis os seus depoimentos, né? Então, pode-se dizer, Natália, aqui, o sabão do Alexandre de Moraes como que higienizou o rol de testemunhas. Então, está apressando o andamento do processo. Tem ainda sessão na segunda-feira, mas acabou sendo saneadora ou saneadoras as intervenções do Alexandre de Moraes, embora muitos tenham considerado que ele não precisava ser indelicado e às vezes até rude.